Bom, pessoal, para quem ainda não sabe, nós tivemos algumas alterações no edital da Prefeitura de Lauro de Freitas, né? Algumas correções que a gente já até esperava, mas que a gente precisa ter alguma atenção. Algumas muito comemoradas, né? Então vamos ver quais foram essas alterações. A primeira alteração ela diz respeito ao cargo de professor do primeiro ao quinto ano e também do sexto ao nono. A alteração foi a mesma, de cultura e história afro-brasileira e indígena. O edital colocava como exigência esse pré-requisito aqui. Diploma de nível superior em curso de licenciatura plena em pedagogia com especialização em história e cultura afro-brasileira e indígena. Nós já tivemos oportunidade de explicar que os cursos de pós-graduação, eles não possuem uma regulação como o da graduação em relação às suas nomenclaturas. Então, por isso a gente vê muito curso de pós por aí com nomes diferentes que a gente não costuma ver em outras faculdades. Então, quando vocês explicita muito o nome da pós-graduação, isso pode acabar gerando alguns tipos de problemas, como essa especialização. Em muitos lugares vocês vão ver essa especialização como História e Cultura Afro-Brasileira, né? E lá no conteúdo, na matriz curricular dela, vocês vão ver que tem também a questão indígena sendo tratada. Então, de qualquer forma, como a gente já disse nas aulas, isso não seria um impeditivo para a pessoa tomar posse. Mas, a tempo, a organizadora fez a correção e olha o que acontece. Agora o pré-requisito é a licenciatura em pedagogia, mas a especialização em história e cultura afro-brasileira e ou indígena. Ou seja, se a pessoa tem um curso de especialização em história e cultura afro-brasileira, vale. Se ela tem história e cultura indígena, vale. E se tiver nos dois, também tá válido, tá bom? Isso daí facilita bastante para o pessoal que vai fazer para esse cargo. Outra modificação ocorreu aqui para o cargo de sexto a nono ano, de quem vai tentar para ciências físicas e biológicas, porque no pré-requisito não vinha essa questão da licenciatura em ciências físicas, né? E agora na retificação aparece essa questão de ciências físicas. A mesma coisa do sexto ao nono ano de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, a mesma modificação que a gente vê aqui, ó, ciências físicas aparecendo e História e Cultura Afro-Brasileira ou Indígena. Outra modificação em relação ao número de vagas da educação física. A gente tinha 32 vagas de ampla concorrência e 3 PCD. Eles alteraram para 33 de ampla concorrência e 2 vagas de PCD. Outra modificação já começa em relação à prorrogação do prazo, e isso daí foi bem legal, né? Porque a gente já teria o prazo já teria se esgotado, as inscrições eram só até dia 13, com pagamento até o dia 14, e agora eles prorrogaram. A inscrição vai até o dia 27, com pagamento até o dia 28. Ou seja, vocês ainda têm 9 dias aí, né? Hoje, dia 18, o dia que a gente está fazendo essa gravação aqui, você ainda tem 9 dias para fazer inscrição. E a gente teve a parte assim que o pessoal mais comemorou, que é a data da prova, né? Seria em 24 de setembro e agora em 8 de outubro. Então são quase 2 meses, são 50 dias até a data da prova. Dá para trabalhar tranquilamente, né? Nós temos o nosso preparatório aqui que já está em andamento, mas também tem algumas aulas que a gente vai postando e você também pode fazer uma preparação de maneira mais autônoma. Dá tempo, sim, de fazer e conseguir uma boa nota. E, por último, uma modificação muito importante acontece aqui no cronograma. Por quê? Inicialmente, a entrega dos títulos aconteceria antes da prova. Seria de 28 a 30 de agosto. Ou seja, você entregaria os títulos, mas sequer saberia se esses títulos seriam analisados ou não. Com a modificação, os títulos passaram para pós-prova. Então, você vai entregar os títulos de 8 a 10 de novembro. Então, os títulos de prova, da prova de títulos, só serão entregues em novembro. Agora, deixa eu chamar a atenção para uma coisa muito importante. Pré-requisito só se comprova no momento da posse. Isso quer dizer o quê? Eu estou falando em relação ao pré-requisito lá do curso de História e Cultura Afro-Brasileira, tá? Porque existe o pré-requisito que é
a formação mínima que você tem que apresentar junto com a prova de títulos. Agora, quem vai tentar História e Cultura Afro-Brasileira, o pré-requisito é a especialização, né? E a especialização você não precisa comprovar na prova de título. Essa de História e Cultura Afro-Brasileira. Você pode comprovar outras se você quiser ganhar pontos na prova de título. Mas lembrando que a prova de título não é obrigatória. Tá? A prova de títulos ela é classificatória. Se você falar assim, eu não tenho título, não vou concorrer. Tranquilo, isso não vai te prejudicar, só não vai ganhar os pontos, né, relativos a essa etapa. Então, aviso, quem tem interesse em fazer para a História e Cultura Afro-Brasileira, ainda dá tempo de fazer a especialização. Não dá tempo para a prova de títulos, mas para pré-requisito dá. Porque a homologação do concurso agora é no dia 18 de dezembro. É muito pouco crível que a prefeitura convoque alguém no dia 18 de dezembro, porque vão começar as férias, né? O normal é que essa convocação aconteça em janeiro. Então, quem começa uma pós agora, a gente sabe que o prazo mínimo para a conclusão de uma pós, segundo várias exigências aí do MEC, é de 4 meses. A gente teria, por exemplo, hoje, dia 18, você completaria 4 meses exatamente em 18 de dezembro. Então, quem tiver interesse, tempo ainda dá. Tá? E a gente tem, inclusive, aqui na Gestar Salvador, o curso de especialização EAD em História e Cultura Afro-Brasileira. Tá bom? Outras modificações dizem respeito à prova de títulos, com acréscimo de algumas áreas de interesse. Aí vejamos aqui, ó. Primeiro, em relação à assistência social, o cargo de assistente social, que era de 40 horas, que constava como 40 horas, mas foi alterado para 30, né? E os segundos, as outras modificações que ocorreram na tabela, no barema, elas estão muito ligadas às áreas em que são válidas a apresentação de cursos de pós-graduação. Então, por exemplo, para professor de ciências físicas e biológicas, eles acrescentaram as áreas de física, química, biologia e ciências naturais. Eram áreas muito voltadas só à docência, e eles ampliaram isso. Para professor de educação física, eles inseriram, obviamente, a área da educação física, porque antes era restrito à educação básica. Para o cargo de filosofia, obviamente eles inseriram filosofia, porque não tinha nada, só falava em metodologia do ensino. Então, se você tivesse feito uma pós-graduação em uma área específica da filosofia, não fosse na área de ensino, não valeria. Com alteração, passa a valer. Em inglês, a mesma coisa, era só para ensino e agora eles colocaram também de uma maneira mais geral. E a matemática, a mesma coisa, era só voltada ao ensino e agora eles colocaram de uma forma mais geral. Sociologia, idem, ensino e agora está de uma forma mais geral. Ok? Pessoal, são poucas mudanças, mas importantíssimas. Aviso mais uma vez, não deixem de ler o edital para que vocês fiquem por dentro. No nosso canal do YouTube tem uma aula falando trecho a trecho sobre o edital. É muito importante estar ligado nisso, tá bom? Mas a aula também não substitui a leitura do edital, ok? Pessoal, bons estudos e até a próxima.